Estamos de volta com uma preocupação e um alerta importante sobre saúde. A febre maculosa. A doença é transmitida pelo carrapato estrela, que se multiplica rapidamente durante as épocas mais secas do ano, como o outono e o inverno. No Centro-Oeste Paulista, existem algumas regiões endêmicas para a doença, conforme a gente já falou aqui no TN1. E a preocupação aumentou, né, gente, com a divulgação do diagnóstico positivo de 3 pessoas aqui no interior do estado de São Paulo. Também houve registro de mortes em decorrência da doença, mortes confirmadas. Vamos conversar ao vivo sobre isso com o Rafael Rodrigues. Rafael, agora meio-dia e 23 minutos. Você que está em Ourinhos, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a região endêmica aqui no Centro-Oeste Paulista. Explica o porquê disso. Certamente a gente tem ouvido falar sobre a febre maculosa nos últimos dias e já acende o alerta, né? A gente fica preocupado, não tem jeito. E a gente está aqui hoje para esclarecer tudo sobre a febre maculosa. Começando por você. Boa tarde. Oi, Ione, boa tarde para você e para todos que nos assistem. É isso mesmo, aqui na região do Centro-Oeste Paulista, principalmente na região de Assis, é uma das áreas, né? Inclusive a doença que surgiu aqui no interior do estado de São Paulo na década de 80. Já são 3 óbitos confirmados, que foram agora confirmados na segunda-feira, de um homem e 2 mulheres. Um homem ali de Jundiaí, uma mulher de Hortolândia e outra da cidade de São Paulo, que participaram de um evento no final do mês em uma fazenda na região de Campinas. E agora há pouco o Centro de Vigilância Epidemiológica informou que uma adolescente de 16 anos com suspeita de febre maculosa morreu na noite da última terça-feira. A jovem morava também em Campinas e estava neste evento. Aqui na região, nenhum caso confirmado até o momento. Nós preparamos uma arte para falar, né, dessa evolução dos casos aqui nos últimos 3 anos. Em 2021, foram 76 casos com 47 mortes. Em 2022, 53 casos com 37 mortes. E agora, neste ano, já são 12 casos com, infelizmente, 6 mortes confirmadas. Vamos lembrar, né, claro, aqui na nossa região, na cidade de Pauçu, entre o final de 2019 e o início de 2020, 2 crianças morreram por febre maculosa na cidade. Essas crianças brincavam no entorno do lago onde várias capivaras viviam. Agora, vale ressaltar que as capivaras eram apenas as hospedeiras do carrapato estrela que transmite a doença, ou seja, não foram as capivaras que passaram essa doença, a febre maculosa, para as crianças, né? Então é importante realmente se cuidar, principalmente nessas regiões de mata, mais distante. E sobre esse evento que inclusive aconteceu em Campinas, Ione, a Prefeitura de Campinas, ela se pronunciou, né? Informou que a fazenda, que é um local para festas e eventos, teve as atividades suspensas até apresentar um plano de contingência ambiental. Em nota, a direção da fazenda informou que age de acordo com as normas da vigilância sanitária e está, claro, à disposição para ajudar na investigação. Vale ressaltar, aqui no Centro-Oeste Paulista, neste ano, até então, nenhum caso confirmado. Mas é sempre bom ficar atento. Caso tenha aí sintomas de febre, erupções vermelhas no corpo, aquele desânimo, dores de cabeça, procure imediatamente uma unidade básica de saúde. Volto com você, Ione. Tá certo, Rafael. Obrigada, viu, por todas as informações, as explicações sobre a região endêmica, né, para a febre maculosa que a gente tem aqui no Centro-Oeste Paulista. Boa tarde para você. Mas a gente continua falando sobre esse assunto, sobre a febre maculosa, para entender melhor sobre o que acontece no organismo das pessoas que são infectadas. E para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a médica Rosana Ristmann, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso TN1 e obrigada por nos atender, doutora. O prazer é meu, Ione. Boa tarde a todos. Boa tarde para a senhora. Eu já quero começar perguntando, a gente tem que ficar atento a quê? Falando de febre maculosa, né? A gente sabe que os sintomas são parecidos com os da gripe, mas o que a gente tem que ficar atento em especial falando de febre maculosa, doutora? A primeira coisa que a gente tem que ficar muito atento é que a gente está falando, então, de uma doença que
o potencial é grave, você acabou de mostrar os números, se você observar os números nossos nacionais, mais da metade das pessoas infectadas acabam falecendo, então nós estamos falando de uma doença que tem um potencial grande, infelizmente, de morte. Então isso já acende um alerta no sentido de que prevenção é fundamental, né? Claro, temos que ficar alerta aos sintomas, sim, mas se eu conseguir evitar a infecção pela Rickettsia, que é o nome da bactéria que causa a febre maculosa, é o melhor que a gente tem para fazer, tá, Ione? Então, vamos imaginar o seguinte, do ponto de vista clínico. Então, você frequentou alguma região de mata, onde tinha, sei lá, córrego, onde tinha água e tinha animais, em especial cavalo, capivara, mas podem ser outros animais também, outros mamíferos. O carrapato estrela, ele mora na mata, só que ele precisa se alimentar. Então, ele vai para os animais para conseguir o sangue. Como esses animais se deslocam pela mata, eles são os vetores, eles conseguem transportar um carrapato de um local para outro. E daí entramos nós, né, que somos aí alguém que entra nesse ciclo acidentalmente, mas o carrapato estrela, ele quer sangue. Então, para ele, independe de qual é o tipo de mamífero. Uma vez que ele nos pica, Ione, ele tem que permanecer na nossa pele pelo menos 4 horas para que ele possa, de fato, causar a doença. Estou te falando isso porque já ficou fácil você perceber. Se você for fazer uma trilha, andar no mato, em algum desses locais, você deveria estar se auto-observando para ver, eventualmente, se você não está com nenhum carrapato e removê-lo o mais rápido possível. Então, se você foi para um local desse, você viu que você tinha um carrapato e você inicia com sintomas, e daí vem a sua pergunta, puxa, mas febre, a gripe também dá? Concordo. Então, a ricketsiose, que é o nome da febre maculosa, ela pode dar um quadro de febre aguda, febre alta muitas vezes, até aí é parecido com gripe, só que o que chama a atenção nossa é o exantema, é aquela história de ter manchas vermelhas, por isso que a gente chama de febre maculosa. O que é maculoso? Máculas, placas, manchas na pele. Então, isso deve chamar a atenção. Então, se você juntar, ter frequentado o local e ter esse quadro, procure um atendimento médico, que diferente da gripe, Ione, nós não estamos falando de vírus, nós estamos falando de bactéria. E para bactéria tem tratamento. Quanto mais precoce eu começar o tratamento, menos será os casos graves. Sim, doutora, e a gente sabe que lugares, né, que tem para fazer trilha, com mata, é muito comum aqui no nosso interior, né? Então, falar não frequente esses lugares é muito difícil, porque toda cidade tem, né, lugares com esse perfil, justamente para fazer trilhas. Como a gente tem que se prevenir, então? Usar roupas mais fechadas? Existe algum tipo de repelente? Qual é a orientação para as pessoas que querem fazer esse tipo de passeio? Olha, eu sou super a favor que faça passeios em trilha, na natureza, eu sou completamente a favor, então não é para deixar de fazer. Só que, primeiro, não saia da trilha. Se você tem uma trilha já demarcada, por que você vai entrar mais na mata, onde a grama está mais alta, onde você vai ter mais risco de exposição? Tá. Então, não saia da trilha. 2, antes de ir para a trilha, passe o repelente de acordo com a recomendação do fabricante, em especial na região do tornozelo. É no tornozelo, porque como ele fica na grama, muitas vezes, é por lá, pelo pé, é que acaba subindo. 3, use roupas claras e meia branca. E a meia, de preferência, coloque por cima da calça, porque daí você consegue ver mais facilmente se tem algum pontinho preto, algum carrapatinho, tá? Então, mangas longas e cor clara é importante para você poder visualizar eventualmente esse carrapato. E faça o seu autoteste, né? Autoteste no sentido de você se autoexaminar, de preferência a cada umas 2 horas, dá uma olhada se não tem um carrapato, para você poder remover o quanto antes. E uma dica, Ione, que muitas vezes a gente fala, se você tiver uma fita aderente, um tipo esparadrapo, alguma coisa, leva na mochila. Porque se tiver um carrapatinho e porque você não deve tirar com a unha, você não deve esmagar esse carrapato, que daí ele fica até mais estressado e é capaz até de soltar mais bactéria pela saliva. Dificilmente você vai ter uma pinça com você, mas se tiver, melhor ainda. Se não, você pode colocar uma dessas fitas
colantes e você retira, você remove o carrapato de uma forma mais fácil do que ir remover ele ou esmagar esse carrapato. Não faça isso, isso é pior. Muito importante essa última dica, realmente, doutora. Obrigada, viu, por todas as orientações também, principalmente nesse momento, né, que a febre maculosa está tão em alta, assim, a gente tem se ouvido falar muito e acaba ficando com dúvidas sobre como se prevenir e também o que fazer se tiver os sintomas. Obrigada por todas as explicações. Doutora Rosana Hittmann, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Uma ótima tarde para a senhora.